As mudanças também vão ocorrer, as transformações, no campo da literatura. E aí a gente tem que entender que também dentro dessa mudança no campo da literatura vão ocorrer transformações ao longo do tempo. Então, em torno do ano 1300, nós vamos ter um Dante Alighieri publicando a Divina Comédia. O que isso significa, na verdade? Um movimento na Itália, né, onde você vai ter Petrarca, Dante Alighieri e outros pensadores e outros escritores, principalmente resgatando o que? Aquele conhecimento clássico grego. Então você vai ter um retorno de uma cultura clássica grega e a partir deles uma série de transformações vão ocorrendo em outros campos em outros momentos futuros, né? Então eles vão ser uma espécie de precursores desse movimento que vai se formar. Você vai ter muita inspiração do que? De Homero, né? Daquela coisa clássica grega, né? Isso vai ter repercussões no futuro, né? Durante até 100, 200, 300 anos, né? Como a gente pode observar bem, por exemplo, em Camões, né? A obra Lusíadas de Camões, profundamente inspirado naquelas grandes obras lendárias, né, do classicismo grego, né, de Homero, né? Então a gente vai ter ali em Eneida, Ilíada, né? Então a gente vai ter toda uma relação com esse movimento, né? É interessante notar também que essas transformações vão envolver mudanças também no sentido político, né? Por exemplo, você vai ter Maquiavel, né? Depois a gente vai promover um vídeo específico, né, mais direcionado ao que foi o príncipe de Maquiavel, né? Onde ele vai dar conselhos ao governante, né? Também profundamente inspirado em um outro tipo de produção literária da Idade Média, que seria o Espelho de Príncipe, né? Onde geralmente o bispo, né, aquele sábio literato, que era o bispo, ele dava orientações aos príncipes, aos reis, né, sobre como proceder, né? Então ali a gente vai ter toda uma série de orientações de procedimento, mas essas orientações de procedimento, elas não vão estar tanto focadas em uma questão muito ligada à fé e a Deus, mas mais a virtudes, ou as virtudes ou as qualidades, né, que um príncipe deve ter para o exercício do seu poder político, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Também vamos ter também um Erasmo de Roterdã que vai criticar, fazer uma crítica severa ao clero, né? Ao clero e àquela sociedade daquele momento. E em seu elogio à loucura, ele vai tecer várias críticas, ironias, através de uma linguagem irônica, né? Com relação às atitudes do clero. Nós temos aí a reprodução de Dante Alighieri, que é esse grande pensador, grande poeta, né, italiano, um dos percussores. Também a gente não pode esquecer de falar de Miguel de Cervantes com o seu Dom Quixote, né, onde não só há uma crítica à cavalaria, mas também uma crítica a toda uma sociedade, né, que está decadente, né, mostrando uma transição muito forte do que seria, o que foi a Idade Média para a época moderna, né? A gente não pode esquecer dele. Também podemos observar na Inglaterra Shakespeare. Só que Shakespeare, ele vive uma Inglaterra que culturalmente ela estava vivendo com relação principalmente à Itália, ao centro de conhecimento que seria a Itália, produtora do saber e produtora da arte também italiana, né? Através do Renascimento, a Itália seria um grande centro, né? De difusão. E a Inglaterra estaria bem isolada com relação a isso, por uma série de motivos que a gente também vai analisar depois, né? A própria separação, guerra com Espanha, separação da igreja, né? Também. Então, um distanciamento nesse centro de conhecimento. Não é à toa que muitos daquelas obras, aquelas peças de teatro de Shakespeare vão estar ambientadas aonde? Otelo
Otelo vai estar ambientado em Veneza, né? E também o próprio Romeu e Julieta, né? Que está ambientado em Verona, né? Então você vai ter toda uma ambientação, ele vai buscar uma aproximação, inclusive com as cidades prósperas italianas, né? Então é bem interessante isso, esse aspecto, né? Claro que ele vai ganhar o mundo depois, né? A partir do século XVIII, quando a Inglaterra se tornar a grande potência, vai começar a se transformar e se tornar nessa grande potência mundial, né? E ela vai também, vamos dizer assim, exportar sua cultura, né? A sua cultura vai transcender aquele espaço geográfico da própria Inglaterra e vai para o mundo, né? Então a gente vai ter toda uma influência dessa obra shakespeariana no romantismo, né? Nesse pensamento mais sobre o amor, sobre as relações amorosas, né? E também ele vai também fazer críticas ao poder também, né? Ele vai humanizar, né? Ele vai profundamente humanizar no campo teatral, né? Ele vai ser o grande formador do que seria o teatro, né? O teatro esse que na verdade existia também na Grécia, né? Mas só que ele vai popularizar esse teatro através de suas comédias e tragédias, né? Ele vai levar esse teatro ao mundo, né? Então a gente vai ter toda uma influência cultural, né? E profundamente humana a partir dele. Bom, para melhor entendermos o Renascimento, vamos fazer uma breve aqui análise sobre uma obra produzida durante o Renascimento. Trata-se de um afresco, ou seja, uma obra pintada em uma parede utilizando as técnicas de pintura e gesso, a obra de Rafael Sanzio, Escola de Atenas. Vamos falar um pouquinho de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio foi um artista que se destacou desde sua juventude, né? Ele foi contratado pelo Vaticano, tendo servido 2 papas no Vaticano. Começou como assistente, terminou como arquiteto do Vaticano. Arquiteto-chefe, aquele que coordenava as obras do Vaticano. Então a gente está vendo a importância de Rafael Sanzio, né? Pelo fato de ele ter sido financiado e patrocinado pelo Vaticano e ter se destacado tanto, ele é considerado o príncipe do Renascimento. Entre os artistas do Renascimento, entre os pintores, o príncipe do Renascimento. Tá? Vamos falar um pouquinho do sentido desta obra, né? A Escola de Atenas. Primeiro, o local. O local onde foi pintado esse afresco, uma parede de um recinto, de uma sala que era utilizada pelo Papa para realizar suas leituras e meditações, mas tinha um papel fundamental, que seria o local onde o Papa assinava seus decretos e atos. Ou seja, onde a Igreja firmava suas posições de autoridade. Então, veja bem, esse recinto era de fundamental importância. Não de uma importância espiritual, religiosa, como uma catedral, uma igreja, né? Onde se realiza o culto, mas de importância de autoridade. Né? Então, ali estava centrado a autoridade do Papa e a autoridade da igreja ali nesse recinto. Esse recinto era composto da seguinte forma. As 4 paredes do recinto, cada uma simbolizava um aspecto dessa autoridade, um aspecto relevante para se formar essa autoridade. Então havia a parede da filosofia, que é onde está esse afresco, a parede da teologia, a parede da poesia e a parede da justiça. Tá? Então a gente está vendo como a filosofia é uma das bases da autoridade da própria igreja. Tá? Olha bem, veja bem essa importância, né? Além disso, podemos observar alguns aspectos gerais dessa obra. Né? Primeiro, grandes colunas e grandes arcos. O que isso simbolizava? A transcendência, aquilo que está acima, né? O arco, as grandes colunas, a autoridade. Então a gente tem a transcendência, a autoridade ali presente nessa obra. Outro aspecto muito importante: personagens. Várias figuras humanas. Sendo que essas figuras humanas representavam os sábios da Grécia Antiga, filósofos,
pensadores, né? Inventores, ou seja, a sabedoria, o conhecimento dentro da Grécia Antiga, tá? Então a gente vai ter pensadores sábios ligados à matemática, como Pitágoras e Euclides, e vamos ter ligados à filosofia, como aquele grande trio, né, que funda praticamente a filosofia grega, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Então, esses e vários outros sábios vão estar presentes nessa obra. Elemento importante também dessa obra. Os sábios estão sendo representados aí e o seu desenho, o seu rosto, não é bem só do sábio. Em cada rosto há uma representação de um artista do Renascimento. Então, por exemplo, as figuras centrais da obra, o número 14 e 15 aí apontados, estão Platão e Aristóteles. Sendo que Platão, a figura, o rosto de Platão não é o rosto de Platão propriamente, é o rosto de Leonardo da Vinci, né? Então você vê o quê? Uma fusão do pensamento clássico grego com os renascentistas, né? Com aqueles renascentistas, né? A gente vê na internet alguns comentários. Ah, será que Rafael conhecia a filosofia grega? Nossa, esse comentário nem devia estar presente na internet, né? Como é que ele, sem conhecer a filosofia grega, iria produzir essa obra, né? Muito... É impossível isso, né? E a gente também tem o quê? Elementos que demonstram isso, tá? A gente poderia realizar uma análise geral desse quadro, mas ia durar mais de um vídeo, né? Se a gente fosse ver cada detalhe. Além do que, tem detalhes até obscuros até hoje, né? Tem algumas figuras aí que não se sabe quem inspirou essa figura. Quem do Renascimento está presente nessa figura. Há uma discussão até hoje, né, sobre que existe aí nesse quadro vários rostos de Rafael ao longo do tempo. Dele jovem, dele mais velho, né? Então há toda uma discussão sobre isso. Qual a importância desse quadro para nós também, né? Se a gente for pensar em termos de concurso, também é muito importante a gente analisar esse quadro, porque esse quadro já foi cobrado anteriormente. Já foi uma questão do Enem de 2014, né? Então também fica essa análise aí. Mas vamos partir para uma análise mais aprofundada, a gente vai virar nossa página aqui, até para poder realizar essa análise, né? E vamos discutir principalmente os elementos centrais do quadro, que seria a figura 14 e 15, que seriam quem? Platão e Aristóteles, ok? Agora vamos mergulhar na análise dos personagens centrais do quadro. Aquelas figuras que nós destacamos anteriormente, 14 e 15, né? Que estão no centro desse quadro, né? Na visão de perspectiva criada por Rafael, obviamente, essas figuras centrais têm um destaque, têm uma importância dentro desse pensamento dessa obra, dentro dessa estrutura dessa obra. Nós temos aí Platão, que é o rosto de Leonardo da Vinci, apontando para o céu, ou seja, indicando a transcendência do conhecimento. Aquilo que está além da Terra, aquilo que está lá acima de tudo, né? Isso fica claro na sua forma de expressar, na sua obra, né? Onde ele constrói, por exemplo, uma utopia na República, né? Um governo ideal, né? A idealização, né? Os objetivos ideais ou a transcendência, né? Claro que a gente pode transportar essa transcendência para o campo espiritual, né? Onde está Deus também, né? E ao seu lado, num diálogo com ele, está Aristóteles, né? Aristóteles com a palma estendida para a terra, ou seja, representando toda a materialidade e a concretude da terra. Então seria uma espécie de complementaridade entre a transcendência e aquilo que não é transcendente, aquilo que é material, né? Além disso, ele segura na sua mão a sua obra sobre ética, né? Então ali também tem os valores da ética dele, ali presente nessas representações. Bom, qual a importância dessas duas figuras centrais, né? A gente tem que entender que essas figuras centrais são grandes filósofos que vão o quê?
orientar esse pensamento, inclusive pensamento filosófico, dentro das universidades fundadas pela própria igreja, né? Então a gente vai ter toda uma estrutura de pensamento que vai formar aquele pensamento medieval ali, onde os grandes sábios do período medieval vão estudar o pensamento desses filósofos e vão formar sua filosofia também dentro dessa linha de pensamento deles. Além disso, outros aspectos são muito importantes se a gente for pensar nesse quadro. Nós estamos falando de uma obra que destaca filósofos e sábios pagãos dentro do Vaticano, dentro de uma sala onde eram assinados os decretos e atos do Vaticano, ou seja, mesmo eles representando um pensamento pagão, eles são fontes inspiradoras dos atos e decretos da igreja. Então a gente vê aí o quê? Uma relevância que está sendo dada a esse aspecto. Então isso é muito importante para a gente entender como surge e fortalece esse pensamento renascentista, né, durante esse período aí. Então é fundamental a gente destacar esse aspecto. Bem, como havia comentado, esse quadro, pelo menos o aspecto central dele, caiu em prova anterior do Enem. Então a gente está vendo aí a questão, né? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Também vários itens aí, né? Suspensão do juízo como reveladora da verdade, realidade inteligível por meio do método dialético, salvação da condição mortal pelo poder de Deus, essência das coisas sensíveis no intelecto, ordem intrínseca do mundo por meio de sensibilidade. Então a gente está vendo aí as opções, né? A opção correta é a letra B, realidade inteligível por meio do método dialético, tá? Bom, essa questão também vem nos trazer aí uma ideia, né? Porque eu já vi muito comentário, né? Muita gente comentando na internet que as questões humanas são de mera interpretação de texto. Será que em uma mera interpretação de texto a gente entenderia essa resposta sem saber que o método dialético era o método adotado por Platão em sua análise? Não, né? Então não é simples a interpretação de texto, né? Porque se o indivíduo está apontando para o céu, pode ser uma transcendência também, né? Uma salvação, enfim, pode haver várias interpretações aí do sentido, né, dessa obra aí, né? Então, não é só mera interpretação de texto, como alguns tentam vender, né? Meio que parece que desvalorizando o conhecimento da área de humanas, né? Então já vi muito coaching até falando isso, vários coachings aí de Enem, de outros concursos, comentando, não, é só interpretar texto. Será que é só interpretar texto mesmo? Fica esse questionamento aí da minha parte. A gente encerra esse vídeo com uma frase de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari foi também um pintor renascentista, diretor da Academia de Florença, admirador profundo da obra e da arte de Da Vinci. Ele que escreveu uma biografia de Da Vinci publicada em 1550. Então, um homem da época renascentista. E ele escreveu na biografia de Da Vinci: os maiores dons chegam naturalmente aos homens através das chuvas celestes. Mas, muitas vezes, de maneira sobrenatural, vemos uma só pessoa amontoarem-se beleza, graça e virtude, de tal maneira que, independentemente de qualquer coisa, todas as suas ações serão tão divinas que superarão todos os homens, aproximando-se mais de uma dádiva de Deus do que da arte humana. Isso foi visto por todos em Leonardo da Vinci. Então, Vasari escreve isso, o que demonstra que naquele momento ainda não havia uma dissociação ao divino, e sim uma escolha do divino para aquele que deveria realizar
a obra. Muito interessante esse texto.